muito bom dia, minha deusa. Hoje é o nosso 14º dia do projeto 30 Dias de Reconexão. Estamos ainda aí com muitos dias pela frente, muito aprendizado que ainda estão por vir, mas também muitos aprendizados já se foram e estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Então eu recomendo que, se você ainda não viu as aulas passadas, vai lá no link que está na minha bio e acessa o meu canal do YouTube para você conseguir ver essas aulas. E hoje a gente tem aqui um tema muito especial, porque ele é um indício, é uma comprovação, é uma forma de mostrar que existe sim a presença de Deus na nossa vida, e é através desses frutos do Espírito que a gente vai emanar, que a gente vai transbordar na vida das pessoas, que vai ser uma forma de comprovar. Então hoje o nosso tema que eu coloquei aí foi frutificando no Espírito, justamente por isso, porque dessa forma você consegue observar, olhar para a sua vida e ver, poxa, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso desenvolver mais. E, de novo eu falo, eu não estou aqui porque eu já sou perfeita e que todos os frutos já estão aqui aflorados na minha vida. Não, esse é um aperfeiçoamento diário. E como eu vou ler aqui, vocês vão ver também que o apóstolo Paulo fala que o Espírito ele luta contra a carne e vice-versa. Então a gente precisa estar sempre atento para que a gente não se deixe levar pelas obras da carne, e isso vai fazer com que a gente enfraqueça o Espírito. Mas quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós já nos enchemos do Espírito Santo. Então a gente tem que usar isso a nosso favor para que a gente possa se fortalecer cada vez mais nessa vida espiritual, para que a gente cresça espiritualmente nessa jornada. E para isso, uma forma da gente saber se a gente está no caminho certo ou não é olhando para esses frutos. Por isso hoje eu trouxe esse estudo aqui para que você possa já olhar para a sua vida e ver quais daqueles precisam desenvolver mais. E aí a gente vai explorar aqui 4 desses frutos para que você olhe para a sua vida e comece a ter ações práticas. Lembra que aqui o nosso projeto é sempre com ações práticas para você olhar para a sua vida hoje e já trazer algumas ações para você ter esse resultado na sua vida. Não adianta nada a gente ficar aqui na teoria e no dia a dia você está vivendo sua vida normal, ainda que você não esteja tendo os resultados que você deseja, certo? Então vamos iniciar aqui já com a nossa leitura base para o nosso estudo de hoje, que é Gálatas 5, os versículos 22 e 23, que fala sobre isso, né? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Ou seja, a gente que já está vivendo no Espírito, a gente precisa emanar esses frutos na nossa vida. A gente precisa viver em alegria, com mansidão, tendo paciência, trabalhando também com amor, porque esses são os maiores desafios nossos. Que muito fácil a gente amar aquelas pessoas que a gente gosta, aquelas pessoas que também nos tratam bem, mas quando ele fala aqui do amor, é amar a todos, como Deus colocou lá nos seus mandamentos. Então, amar uns aos outros, até mesmo os seus inimigos. Então, como que eu vou conseguir amar meu inimigo? Eu, com a força da minha carne, eu nunca vou conseguir. Mas, se eu desenvolvo o meu espírito, espiritualmente eu vou conseguir ter esse amor. Porque o amor é uma decisão. É uma decisão. Eu não preciso estar sentindo, eu não preciso gostar daquela pessoa para eu sentir amor. Isso é um grande equívoco. O amor é uma decisão e é um mandamento. Deus ordenou que isso acontecesse. Então, quando a gente tira esse olhar de romantizar o amor, de que a gente tem que estar gostando daquela pessoa para a gente amar, isso faz com que a gente tenha mais facilidade de amar. E isso daí é algo que a gente precisa praticar. E eu vou trazer aqui algumas ações, como eu disse, para que você consiga olhar para a sua vida e trazer esses frutos no seu dia a dia. Então, nessa parte aqui que eu li, eu estou falando do fruto do Espírito, só que nesse texto o apóstolo Paulo ele faz esse contraste, como eu falei, de comparar a gente viver no Espírito e não na carne, né? Ele sugere, ele recomenda que a gente viva no Espírito e não na carne. E o que ele diz sobre a carne? Quais são as obras da carne?
também descrita aqui nesse texto, é importante você olhar, porque pense, se eu quero viver no Espírito, eu tenho que tirar as coisas da carne que estão na minha vida hoje. Então, como que eu vou identificar isso? Através desse texto. Então, nesse mesmo texto aqui, um pouco antes de falar dos frutos, ele diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto. Como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a gente está aqui olhando quais são essas obras da carne que a gente deve olhar para a nossa vida e falar: poxa, eu ainda sinto inveja, eu ainda tenho ciúme. Porque assim, tem coisas que a gente, provavelmente, você já não faça, mas tem outras que você não tem noção do perigo que é você permanecer na sua vida. E a inveja é algo que muitas pessoas têm dificuldade de assumir que sente. Mas quando você tem dificuldade de aceitar o sucesso do outro, de você quer diminuir o que o outro fez para chegar onde chegou, isso também é inveja. E você tem que se atentar para isso, para que você peça a Deus para tirar isso do seu coração, porque isso não condiz com a pessoa que está vivendo no Espírito. E aí também, né, ciúme, o egoísmo também, que é algo muito, principalmente nos dias de hoje, é algo muito forte. Então a gente precisa estar trabalhando sempre nessa ideia, por isso que eu falei aqui, quando a gente está com esse pensamento do servir, de estar sempre pensando no que eu posso fazer para contribuir na vida do outro, para melhorar a forma de viver do outro, isso daí eu estou lutando contra essa obra da carne, por exemplo. Então a gente precisa estar atentos, porque esses impulsos da carne, ele acontece o tempo todo. Mas quanto mais a gente desenvolve o nosso espírito, quanto mais a gente enfraquece a nossa carne, mais fácil é você se manter. E como que eu posso enfraquecer a minha carne? Uma das principais ferramentas espirituais que você tem para isso é o jejum. O jejum, ele é muito bom, claro, para várias outras coisas, mas uma delas é você enfraquecer a carne. Quando você está ali com desejo de comer algo, de você fazer uma coisa ali que vai te trazer o prazer momentâneo, você abre mão disso para você estar em oração, para você estar se aproximando mais de Deus, e isso faz com que você vai sentir menos vontade de fazer aquilo, e aí você vai ganhando força, você vai vendo que o seu espírito está mais forte, você consegue se conectar mais com Deus. Então eu recomendo demais, se você ainda não tem o hábito de fazer jejum, faça isso na sua vida que você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E aí você pode fazer um jejum inicialmente pulando uma refeição que é muito importante para você. Você pode pular e aí você vai aumentando até você conseguir ficar 24 horas de jejum, se você não tiver nenhum problema de saúde, é claro. Tem que olhar como estão as suas condições. Se você não tiver restrição, você pode ir aumentando esse tempo de jejum com acompanhamento médico, com algum acompanhamento nutricional, mas isso tudo vai te ajudar a enfraquecer a carne. E é isso que eu quero te convidar a fazer. E todos nós, eu também, agora estou grávida, não posso fazer esses jejuns prolongados, mas eu tenho feito jejum de alguns alimentos específicos que eu gosto muito, que me faz falta, e eu tenho escolhido fazer. Porque isso faz com que a gente enfraquece, a gente vê que a gente pode, porque antes eu era tão desesperada com comida que eu pensava assim: meu Deus, se eu passar da hora de comer, eu vou cair dura na rua, eu vou passar mal. Eu ficava pensando que era assim. E a gente, às vezes, não tem noção da nossa força. O nosso corpo, ele também não sucumbe assim tão fácil. E quando eu comecei a fazer o jejum dessa forma, e você em oração, você buscando estar mais próximo de Deus nesse período em que você faz o jejum, isso vai fortalecer demais a sua jornada com Deus. Então eu recomendo, se você não tem esse costume de fazer, faça, porque você vai ver esses frutos muito mais facilmente na sua vida do que se você não usa essa ferramenta, essa arma espiritual, né? Então, quando eu digo isso, né, quando eu falo que esses frutos do Espírito, ele vai transbordar quando você está vivendo no Espírito, porque é uma comprovação, é uma forma
é um indicador, vamos dizer assim, é um indicador de que você está vivendo alinhada com o céu. Então, quanto mais fruto você emana, você está aqui naturalmente emanando na vida das pessoas, mais significa que você está alinhada com Deus. E aí também aí você pode falar assim, Carla, mas como é que eu faço para melhorar isso no meu dia a dia? Vá para os evangelhos, os livros do evangelho que conta a história de Jesus, que mostra como era a conduta de Jesus enquanto ele esteve aqui. Você pode fazer igual, porque o nosso objetivo como cristão é ser parecido com Jesus. Claro que existe uma caminhada, uma jornada que ninguém vai conseguir isso da noite para o dia. Ele é Deus, né? Então, assim, a gente tem ali uma caminhada que precisa de um crescimento espiritual para a gente chegar nesse nível. Só que se eu não tenho ações práticas no meu dia a dia, como que eu vou chegar lá um dia? Então é por isso que é preciso você ter esse entendimento que o seu objetivo como cristão é esse, parecer com Jesus nas suas atitudes, na sua forma de pensar, e todos esses frutos você consegue ver claramente na história de Jesus. Mesmo Jesus ali no deserto, depois de 40 dias de jejum, o diabo veio tentar com Jesus e ele não sucumbiu, mesmo morrendo de fome. Então, o domínio próprio, a gente consegue ver amor, alegria, bondade em todas as atitudes dele. Então, é isso que a gente deve buscar ter na nossa vida. Então, de novo eu falo, é porque eu sou perfeito, estou aqui falando porque eu já tenho tudo lá no alto? Não. É uma jornada diária que a gente precisa buscar se aperfeiçoar a cada dia. Mas com esse entendimento fica muito mais fácil. E eu digo a você, com o jejum espiritual você vai ter assim, um crescimento muito mais rápido em relação a essa conexão com Deus. E aí, para a gente ter uma aula aqui mais prática, como eu sempre gosto de ter ações práticas no seu dia a dia, eu separei aqui 4 frutos do Espírito, desses que eu li aqui, para você olhar para a sua vida e trazer com mais frequência, né? O amor, obviamente, é o principal, é o nosso principal objetivo, é ter o amor, porque lembra que eu já disse aqui algumas vezes, quando a gente está falando do amor, é uma vibração, é um sentimento que tem uma vibração elevada, que é lá que Deus está, né? Porque Deus é amor. Então, quando a gente se alinha com essa frequência, as coisas fluem muito mais facilmente na nossa vida. Porque é como um rádio, como eu expliquei aqui, acho que há 1 ou 2 aulas passadas, que é aquilo que eu vou atrair, é o que eu estou sentindo. Então, por isso que a gente pode e deve quebrar padrões destrutivos na nossa vida, de relacionamentos destrutivos, de relacionamentos familiares ruins, que te colocaram para baixo, que fizeram você acreditar numa identidade falsa a seu respeito. Tudo isso você pode desconstruir quando você está aqui no amor, porque aí você vai mudar a forma que você enxerga as coisas, inclusive a forma que você enxerga as suas relações passadas. Porque aí você começa a olhar com compaixão para essas pessoas que te feriram, porque são pessoas que estão também com suas feridas, estão com seus problemas, estão aqui na Terra. Possa ser que essa pessoa esteja buscando se melhorar ou não, mas é uma pessoa falha, é um ser humano falho, assim como você e eu. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar de compaixão, a gente consegue desenvolver mais esse amor, lembrando que amor não é sentimento, você não vai ter que ficar gostando nem convivendo com a pessoa. Mas amar é um mandamento, é uma ordenança de Deus. Então, como que eu posso trazer? E aí eu posso olhar dentro do meu casamento, dentro dos meus relacionamentos, amizade, no trabalho, é você trabalhar o amor em qualquer situação. E, de novo, as situações mais desafiadoras que são aquelas que a gente vai precisar ter um esforço maior, é claro. E na maternidade, tem muitas mulheres aí que são mães que já devem ter vivenciado isso, de saber que a gente tem que amar sem buscar retribuição, sem esperar a troca. E isso daí também é um desafio, que muitas vezes, por mais que se fale, você tem que fazer sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente faz sim algo que lá no fundo a gente, poxa, eu fiz algo por fulano e ele não agradeceu, não retribuiu. E isso é algo que a gente precisa desenvolver. Porque a gente tem que fazer as coisas com amor e pensando sempre assim, eu estou fazendo isso como se eu estivesse fazendo para Deus. E aí, quando você tem esse pensamento em tudo que você fizer, você vai fazer o melhor que você pode.
Ah, Carla, mas eu tenho restrição aqui de recursos. Tudo bem, mas com os recursos que você tem hoje, você vai dar o seu melhor. Então, quando a gente pensa assim, eu vou cuidar do meu filho aqui como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Eu vou fazer isso aqui com meu marido porque é como se eu estivesse fazendo para Deus. Quando você coloca isso na sua rotina, que tudo que você fizer, você está fazendo como se fosse, como se fosse para Deus, você vai ver que a sua forma, a sua maneira de agir, inclusive a leveza que você vai levar aquela determinada atividade vai ser muito maior. E aí, o exercício prático sobre o amor que você pode fazer hoje é você orar por alguém que te magoou, alguém que te fez algum mal, que te machucou. Ore por essa pessoa, peça luz na vida dela, peça que Deus abençoe, faça uma oração sincera por essa pessoa que te magoou. Isso é uma forma de você também desenvolver mais o seu amor. Olhando por esse lado da compaixão, de entender que é um ser humano falho assim como eu e você. E isso também vai facilitar você olhar com essa leveza para determinada situação. Uma outra coisa, um outro fruto que eu gostaria de trazer aqui é a paz. Que a paz ela não é a ausência de guerra, mas sim é a presença de Deus. Então, muitas vezes a gente vai tomar uma decisão, a gente fica na dúvida, ah, meu Deus, será que é isso, será que não é? E como diz também na palavra de Deus, que a paz deve ser o nosso árbitro. Se você sente paz, você pensa em fazer aquilo e você sente paz, significa que você está no caminho certo. Mas, por outro lado, se você está no seu dia a dia, você não sente paz, alguma coisa está errada. Porque a paz é o nosso árbitro, ele vai nos mostrar, é um indicador para mostrar se a gente está ou não no caminho. Claro, todos esses são, né? Como eu disse aqui, são indicadores para saber se você está na presença de Deus, ou você está vivendo alinhada com Ele ou não. Mas a paz é uma forma que você observa no seu dia a dia. Então, mesmo diante das suas dificuldades, dos seus problemas, você sente paz, você entregou a Deus, você tem fé que Deus vai abençoar, e que você vai ter uma luz, que você vai ter um direcionamento e que você vai fazer a sua parte, que eu sempre gosto de falar isso, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte, não é chegar aqui e falar, ai Deus, eu tô com esse problema, me ajuda, e sentar lá no sofá e ficar lá esperando. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente faz com a força do nosso braço, e só com a força do nosso braço, sem pedir o auxílio de Deus, e a gente também não consegue. Então, é um trabalho aí em conjunto que a gente precisa fazer. A nossa parte, mas sim nessa confiança em Deus. E a partir do momento que eu desenvolvo a minha fé, que eu tenho essa confiança estabelecida, a paz ela se instala na minha vida também. Certo? E aí, como eu posso trazer a paz? É você procurar meditar na palavra, porque é o que eu disse. A paz ela vem através da fé, da certeza de que o que está escrito aqui é algo que vai se cumprir na sua vida. Então, quanto mais eu busco ler a palavra, ver as promessas de Deus, ver o que Deus já fez na vida de outras pessoas, mais eu vou conseguir viver alinhada com isso, porque eu vou sentir paz, eu vou saber, poxa, Deus já fez tanta coisa maravilhosa aqui na vida dessas pessoas, eu estou vivendo com Deus, já busco ser obediente à palavra, isso vai acontecer na minha vida também. Então, essa confiança, essa certeza vai fazer com que você sinta paz, mesmo diante dos desafios. E é esse também um outro exercício para você fazer. Então, meditar na palavra, silenciar. Muitas vezes a gente ora, e depois a gente segue fazendo as nossas coisas, a gente nem para ouvir o que é que Deus tem para dizer. E às vezes vem aquela intuição, aquela ideia para você colocar em prática e você fica assim, ai meu Deus, Deus não fala comigo. Ele já falou, ele já está falando. Só que você tem que agir. Quando a gente recebe um comando de Deus, a gente precisa agir. Não posso ficar aqui só na dúvida. Lembra? A dúvida, ela é a falta de fé. E a gente não pode... Quem está buscando andar nessa jornada aqui, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Então, a paz a gente pode desenvolver dessa forma, meditando aqui na palavra, entendendo qual é o caráter de Deus e como Deus age na vida das pessoas. E assim a gente pode se apropriar dessa palavra como para a nossa vida, já que você já se tornou filha de Deus também. Outro fruto aqui que eu gosto de falar, que tem muito a ver também com o que eu falo aqui com as mulheres, né? Porque as mulheres que estão precisando aflorar a sua energia feminina, essa mulher que está
precisando trazer mais leveza para a sua vida, é uma mulher que provavelmente, muito comum, não ter paciência. Essa mulher, ela já está assim por um fio. E isso é uma demonstração de que você está com o seu feminino ferido, um feminino quase inexistente na sua vida. Porque a paciência é uma característica do feminino. Então, muitas vezes você é aquela mulher que está muito cheia da energia masculina, que você faz, que você acontece, tal. Mas na hora de você ter paciência, de você ter compaixão, de você se sensibilizar com as outras pessoas, você não consegue, porque você está desconectada da sua essência. Porque a sua essência feminina é natural você ter paciência. Então, se hoje você olha para a sua vida e fala, meu Deus, eu não tenho paciência mais com nada, parece que eu já estou por um fio com tudo. Então, isso aí é um sinal que você precisa olhar para isso. E a gente tem várias maneiras de fazer isso. No meu trabalho como terapeuta mesmo, a gente faz uma investigação com a relação com sua mãe, porque não adianta, minha deusa, essas características do feminino, quando ela nos falta, muitas vezes significa que o seu relacionamento com sua mãe precisa ser desenvolvido, você precisa melhorar a sua relação com sua mãe, porque a nossa mãe é a nossa primeira figura do feminino ali, né? Logo quando a gente vem ao mundo. Essa relação, quando ela não é bem estabelecida, isso faz com que você venha com esse feminino ferido para a vida adulta e você tenha várias dificuldades de expressar a sua feminilidade. E a paciência é uma delas. É um dos elementos. Então, Deus nos chama para a gente ter paciência. Isso é uma maneira da gente saber que aquela pessoa está vivendo na presença de Deus. Então, essa questão aí da paciência é você saber esperar sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não estão vindo, e aí você está reclamando, significa que você não está tendo paciência. Então foque no momento presente, que muitas vezes essa paciência nos falta porque a gente está muito no futuro, a gente está muito pensando, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, porque eu quero chegar ali, tem que fazer aquilo, e aí você está olhando lá para frente e esquece de olhar para o seu dia a dia. Então, o convite aqui para a gente desenvolver a paciência é viver um dia após o outro, viver o dia de hoje, focar. Por isso é tão importante a gente silenciar, a gente ter respiração consciente, a gente focar no dia de hoje, porque aquilo que você está imaginando lá na frente pode ser que nem aconteça, e como na maioria das vezes é. A gente fica imaginando um monte de coisa que vai acontecer, que vai ser isso, que vai ser aquilo, quando chega lá nem é assim. E você está sofrendo à toa. Então, a paciência também nos convida para o momento presente, para a gente olhar para um dia de cada vez. E o quarto elemento que eu trouxe aqui, o fruto do Espírito, é o domínio próprio, que eu também já falei que, para mim, pelo menos na minha vida, foi o que eu vi assim, mudar muito, foi a questão do jejum. Então, para mim, a melhor forma de você desenvolver o domínio próprio é através do jejum espiritual. E o que significa domínio próprio? É você aprender a dizer mais não para as coisas, os impulsos da sua carne, aqueles desejos, aqueles prazeres que muitas vezes imediato que você busca, para você dizer sim para a sua essência, para aquilo que o seu coração quer realmente fazer, pensando no alinhamento com Deus, é claro, né? Porque se a gente for olhar só o desejo da nossa carne, vai ser das obras aqui para baixo. Então, a gente precisa estar conectada com Deus. Por isso, de novo, esse convite da gente buscar desenvolver o domínio próprio. E esse domínio próprio é você também saber se portar diante dos seus relacionamentos. Tem mulheres que ficam assim, essa é a minha personalidade, esse é o meu jeito de ser. Fulano que se quiser que aguente, porque eu sou assim mesma, essa é a minha personalidade. Não, senhora, você precisa se desenvolver, que você é uma adulta e você não vai ficar vivendo como se fosse uma criança que faz as coisas só do jeito que você quer. A gente precisa saber que o controle emocional também é uma demonstração de domínio próprio. Você não vai falar qualquer coisa que vier na sua cabeça porque o outro é obrigado a ouvir. Não. Você tem que ter o discernimento ali de olhar a situação, o contexto e saber que você não vai ficar falando tudo que vem na sua cabeça, porque você também está cheio de feridas, você tem um monte de traumas aí na sua cabeça e que se você for jogando isso para fora, você vai jogar seus lixos emocionais na vida do outro. Então o domínio próprio também tem a ver com isso, como que você gerencia suas emoções dentro dos seus relacionamentos.
Será que você está tendo essa sabedoria? E aí, de novo, que entra o trabalho do terapeuta, que é te ajudar a você olhar para cada uma dessas feridas, para os seus traumas, para você ressignificar isso. E a partir dessa nova forma que você olha para esses acontecimentos da sua vida, aí sim, você não vai sair jogando seus lixos nas outras pessoas. Então isso é muito importante. E uma outra questão também do domínio próprio é em relação à alimentação, porque tem muita gente que fala, só se vive uma vez, segunda-feira eu começo, eu vou fazer aqui, vou me entregar aqui, e você vai se entregando a todos os seus desejos, às vezes até a questão aqui que traz nesse texto aqui, né, o apóstolo Paulo traz a questão da imoralidade sexual, das impurezas, das questões da carne, porque você fica ali só querendo focar no prazer momentâneo, no prazer imediato. E o domínio próprio nos convida para exatamente ir para o extremo oposto. É a gente ter o domínio sobre as nossas vontades e focar naquilo que Deus espera de mim. E quanto mais você está desenvolvendo isso, menos vontade você tem de fazer coisas, as obras da carne. Isso daqui passa a ser algo que vai demandar um esforço muito maior, porque isso não vai condizer mais com a sua verdadeira identidade, com quem você se tornou a partir do momento em que você está andando com Cristo. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento de que o domínio próprio, assim como todos os outros frutos do Espírito, eles devem ser constantes na nossa vida, mas eles não vão brotar assim de uma hora para outra. Precisa da nossa dedicação, do nosso esforço, do momento da gente sentar, fazer o nosso devocional, ler a palavra, orar, louvar ao Senhor. Quanto mais a gente está conectada com o céu, menos a gente vai se satisfazer com essas obras da carne, com esses desejos momentâneos. Porque a gente sabe que o que tem para nós vindo de Deus é muito maior, infinitamente maior, e coisas que a gente nem imagina, que a gente nem sonha. Mas para acessar isso, eu preciso florescer esses frutos na minha vida no dia a dia. Certo, meu Deus? Então, se você está aqui assistindo essa live pelo YouTube, né? Porque depois que eu faço essa live aqui, ela sobe lá no YouTube. Então, se você está assistindo aqui, a gente tem o nosso compromisso de sempre colocar uma frase aqui no comentário para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo. E a frase de hoje é: meus frutos são bênção para mim e para todos ao meu redor. Então, meus frutos são bênção para mim e para todos ao meu redor. Por quê? Lembre-se, os frutos do Espírito, ele não vai só beneficiar a sua vida, ele vai sempre transbordar na vida do outro. Assim como tudo que Deus faz. Deus não vai fazer nada só para a sua vida, para o seu benefício, ele vai fazer coisa que vai transbordar na vida de outras. Então, lembra aqui que egoísmo é obra da carne, não é do Espírito? Então, a gente tem que pensar sempre assim. Então, se você também chegou aqui hoje, não assistiu nada ainda desse projeto, é só acessar lá meu canal no YouTube. E tem todas as aulas anteriores, já tem conteúdo muito rico para te ajudar a se reconectar com a sua essência. E são 30 dias de projeto, ou seja, até o Dia das Mães estaremos aqui ao vivo às 6h30 da manhã, todos os dias, para poder trazer uma pílulazinha, um estudo, algo que vai te ajudar a você se reconectar com a sua fonte criadora e a partir disso você poder viver o extraordinário de Deus na sua vida, tá bom, deusas? Então, eu acho que foi, né, tudo isso aqui que eu tinha para falar hoje, de trazer esses frutos. Então, nosso papel hoje, a partir de hoje, se você já não faz isso, é trazer o canal. A Nanda tá perguntando qual o canal. É o meu canal no YouTube e tá no link da minha bio, tem o link e tem lá o botão lá, 30 dias de reconexão. Aí aquele link é da playlist que tá lá no YouTube. Então tem todas as aulas anteriores, essa já é a 14ª aula, então já tem 13 aulas lá no YouTube e você pode assistir, lá você consegue acelerar, então você consegue acompanhar os estudos. Mas a gente vai estar aqui juntos todos os dias e até o Dia das Mães teremos esses encontros aqui diários para falar de alguma coisa que vai te ajudar nessa reconexão e sempre à luz da palavra de Deus. Então, é isso. Eu acho que a mensagem de hoje já foi, assim, muito poderosa. Se você colocar em prática tudo isso que está sendo dito aqui, que foi estudado hoje, pode ter certeza que você vai sentir muito mais alegria, você vai sentir paz,
o domínio próprio ele vai estar cada dia mais forte em você, porque você é uma mulher de Deus que é segura de si, é forte e você é capaz de conquistar tudo aquilo que você deseja. Então, às vezes, a gente, quando não desenvolve isso, a gente fica achando que a gente é fraca, que a gente não consegue, que as coisas são difíceis, mas não. Deus ele não nos dá o espírito de medo. Eu até já li aqui algum estudo para trás falando do espírito que Deus nos dá de confiança, de força. Então é isso que eu quero que vocês façam na vida de vocês. E esse é o meu convite. E já fica aqui o convite final para que você esteja comigo aqui amanhã, às 6h30 da manhã. Se você não consegue acompanhar ao vivo, depois ainda naquele dia você consegue mais tarde acessar lá no meu canal. Hoje mesmo, logo quando encerrar aqui, eu já vou subir essa live no canal do YouTube e você consegue assistir. Tá bom, minha Deus? Então, eu te espero amanhã. Amanhã o nosso tema é lidando com a ansiedade, olhando aqui à luz da palavra, sempre como eu disse. Então, como que você lida com a ansiedade? A ansiedade é uma das coisas que mais a gente tem visto, que tem preocupado as pessoas. Como eu falei aqui no estudo de hoje, né, de estar tão preocupada lá na frente com o futuro, que aí você deixa de ter paz, você não vai conseguir ter paz, você não vai conseguir ter paciência porque você está muito olhando lá na frente. Então amanhã a gente vai falar sobre a ansiedade à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser um estudo muito enriquecedor. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã, às 6h30. E quem chegou aqui no final pode ir ainda hoje lá no canal do YouTube e assistir a live completa, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais e que hoje seja um excelente dia.